A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 18 ao 20, que vai nos dizer assim: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que os próprios irmãos de José estavam tentando destruir os sonhos que Deus havia entregue para ele. Na nossa história não é diferente, irmãos. Aqueles que estão perto, aqueles que muitas vezes eram para torcer a favor, era para estar ali ajudando, auxiliando, serão os primeiros a se levantar para tentar destruir os sonhos, os propósitos e os projetos de Deus na nossa história. Mas eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você, com a direção do Espírito Santo, que ninguém vai anular o plano de Deus na sua vida. Ninguém vai conseguir frustrar os sonhos que o próprio Deus colocou no seu coração. Já iniciei esse vídeo declarando comigo: ninguém vai frustrar os planos que Deus colocou no meu coração. Ninguém vai frustrar os planos que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz, irmãos, que de longe eles viram a José e eles conspiraram contra José para o matar. Tem pessoas que estão lhe observando de longe, tramando contra você, e tramando contra o seu ministério, e tramando contra o chamado de Deus na sua vida. Mas o Senhor está dizendo: ninguém vai tocar nos sonhos que eu, o Senhor, determinei para você. A Bíblia nos diz, irmãos, que a vontade dos irmãos de José era o matar. E eles até planejaram contra ele, mas não prevaleceram. Deus está dizendo: podem até fazer planos, podem até se levantar, podem até tentar, mas não conseguirão ter êxito, porque eu, o Senhor, te protejo, te guardo, te livro. Você vai observar aqui, irmãos, que os irmãos de José, eles apelidaram a ele de tal sonhador. Por quê? Porque eles achavam que José queria estar naquela posição. Tem muita gente olhando para você e achando que você queria estar em algumas posições, e achando que você quer ser o centro das atenções, que você quer ser alguma coisa, mas Deus está dizendo: não é sobre você querer ser. É sobre o Deus que quer que você seja e que já lhe capacitou para isso. Irmãos, José já tinha capacitação de Deus para viver o propósito que Deus havia designado para ele. Ele só precisava adquirir maturidade. Tem muita gente que está me ouvindo agora que está dizendo: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. E Deus está dizendo: eu já te capacitei. Eu só estou te dando maturidade para você viver o meu propósito, para você ver o meu projeto, e ninguém vai poder roubar isso de você e nem destruir o que eu, Senhor, determinei para a sua vida. Muitas vezes, o chamado de Deus, os propósitos de Deus, os sonhos, projetos e desígnios vão levantar inimigos contra nós, porque foi isso que aconteceu na história de José. Os inimigos aqui foram levantados, incitados. Por quê? Porque Deus entregou 2 sonhos para José, que Deus traria cumprimento. Você sabe que Deus vai trazer cumprimento a palavras que ele lhe disse, não sabe? E tem pessoas que estão inflamadas de ira, de inveja, porque elas não estão conseguindo lidar com o que Deus tem com você. Porque se você olhar para a história de José, irmãos, desde a casa do pai dele, ele já era próspero. Aonde José pisava a planta do pé, Deus abençoava, irmãos, grandemente. Deus estava com ele, ele tinha um destaque, e isso incomodava. Não era que José queria se destacar. Pode observar bem, José tinha um destaque. Tem pessoas aqui que elas até tentam se ocultar, mas Deus lhe chamou com destaque. Então, mesmo que você tente se ocultar, as pessoas vão te contemplar e muitas vezes vão invejar você. E você diz: meu Deus, eu tô aqui no meu banco quietinho, eu tô aqui no meu banco quietinha, eu não mexo com ninguém. Deus está dizendo: é por causa do chamado, é porque o Senhor te chamei para coisas grandes. E tem gente que já sente isso. Você observa que os irmãos de José já sabiam que Deus o havia escolhido para coisas grandes, porque José não era somente o queridinho de Jacó. Você não é o queridinho do pastor, você não é a queridinha de sua mãe, de seu pai, da missionária, não. Você é o queridinho e a queridinha de Deus.
E Deus lhe escolheu para um propósito. Nós não estamos falando aqui da escolha de Jacó. Nós estamos falando da escolha do próprio Deus, porque os sonhos que entregou não foi Jacó para José. Quem entregou sonhos para você não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi o pastor, não foi a missionária, não foi o pregador, não foi a cantora, mas foi o próprio Deus. E por isso você tem vivido algumas rejeições, porque sim, os escolhidos são rejeitados. Eu vou repetir para você entender. Os escolhidos são rejeitados e muitas vezes são incompreendidos. Por quê? Porque muita gente vai achar que você quer galgar alguns patamares. Muitas pessoas vão achar que você quer chegar a alguns lugares de Candaraia, Rasturiandaraia, quando Deus é que quer que você chegue. Porque no caso de José, irmão, foi o próprio Deus que queria que ele chegasse. Foi o próprio Deus que entregou sonhos para ele. Declare comigo, quem me entregou sonhos foi Deus. Quem me entregou sonhos foi Deus, foi o próprio Deus, irmãos, que havia entregue para José. E eu estou conversando com pessoas que o próprio Deus lhe entregou sonhos. O próprio Deus lhe entregou projetos e isso tem incomodado algumas pessoas ao teu respeito e você não está entendendo por que é tanto incômodo com tua vida. E Deus está dizendo, não é sobre você, mas é sobre os sonhos e planos e projetos que eu, Senhor, designei para a sua história e eles vão acontecer. Porque ninguém frustra, irmãos, o que Deus determina para José. Ninguém aqui consegue, irmãos, anular, roubar, destruir os sonhos de Deus na história de José. Você observa que os irmãos de José, eles tocaram até na túnica que Jacó deu para José. Eles rasgaram a túnica, melaram de sangue e mandaram para Jacó, mas não conseguiram roubar os sonhos de José. Não conseguiram tirar de dentro de José os sonhos que Deus entregou. Aquilo que é material, pessoas podem até tirar de você. Podem tirar cargos, podem tirar você de posição, podem tirar você de lugares, de casas, de empresa, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Ninguém tira o que você carrega dentro de você. Os sonhos de Deus, eles se cumprirão. No tempo de Deus, Deus glorificará o nome dele na sua história, como ele glorificou na história de José. Você vai observar que os irmãos dele estavam focados em destruir os sonhos. Tem gente, assim te diz o Senhor, que está focado em destruir os seus sonhos. Os sonhos que Deus determinou para você. Tem gente, irmãos, que não sonha. Tem gente que não tem projeto, tem gente que Deus não entrega para eles novidade, Deus não fala com eles, irmãos. Tem pessoas que são religiosas, tem pessoas que estão na igreja todo dia, mas não tem a intimidade que você tem, e isso está incomodando. Você observa que Deus, ele não se apresentou para nenhum dos filhos de Jacó, com exceção aqui de José. Só José foi o escolhido. Só José, irmãos, soube de um propósito divino para a vida dele. Então aquilo incomodou. Você pensa o quê? Que é todo mundo que escuta a voz de Deus? Você pensa o quê? Que é todo mundo que Deus direciona os passos? Você acha que é todo mundo que Deus apresenta um plano extraordinário como ele apresentou para você? Não é, irmãos. Nós precisamos entender que o céu não se apresenta para todo mundo. Então, quando nós temos essa oportunidade de vivermos o propósito de Deus, automaticamente se levantará contra nós o quê? Oposição. Pessoas vão ter inveja da unção, pessoas vão ter inveja do chamado, pessoas vão ter inveja do que Deus tem contigo, como aconteceu na história de José. Então o foco dos irmãos dele aqui foi o quê? Vamos conspirar aqui contra ele, fazer o mal, e vamos dizer que um animal selvagem comeu a ele, e vamos ver em que vai dar esse sonho. Vamos ver em que vai dar os sonhos que Deus entregou para ele, porque é assim que acontece. Alguém tá olhando para você e dizendo, eu vou fechar a porta para ela. Eu vou fechar a porta para ele, eu não chamo para pregar, eu não chamo para cantar. Eu vou deixar ela excluída do grupinho, eu vou deixar ele excluído do grupo. E Deus está dizendo, podem fazer o que quiser contigo, você vai continuar crescendo. O que fizerem para tentar te atrapalhar vai te levar ao propósito. Eu vou repetir para você entender. O que fizerem para tentar te atrapalhar vai te levar ao propósito. Os irmãos de José não sabiam, mas eles estavam levando José para o cumprimento do propósito. Tem gente que está tentando destruir o sonho de Deus na sua vida, que está tentando arruinar o projeto, achando eles que vão ter êxito, mas Deus está dizendo, está cooperando para o teu bem. Declare comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você carrega um propósito que não é seu.
Você carrega um projeto que não é seu. Então tudo aquilo que fazem como conspiração, tudo aquilo que fazem para tentar destruir, para tentar parar o projeto de Deus na sua vida, vai ter um efeito contrário. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Os irmãos de José perseguiram, os irmãos de José armaram o cenário, mentiram ali, inventaram a mentira sobre ele, o venderam como escravo, achando que estavam prejudicando José. Alguém está pensando que está lhe prejudicando e Deus está dizendo: eu estou lhe dando crescimento. Ricaia rastui. Enquanto alguém está pensando que você está sendo prejudicada, enquanto alguém está pensando que você está sendo prejudicado, eu, Senhor, estou te fazendo crescer. Estou te dando crescimento. Estou fazendo com que os sonhos e projetos aconteçam na sua história de maneira gloriosa e que o meu nome seja glorificado na sua vida, diz o Senhor. Irmãos, José não morreu aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa: podem até tentar, podem até tramar, arquitetar, planejar, mas você não vai morrer. Você não será destruída, você não será destruído pela oposição que tem se levantado contra os sonhos de Deus na sua vida. Eu sei, irmãos, e quando carregamos grandes propósitos, eu sei que quando Deus tem uma grande obra na nossa vida, muitas vezes isso vai nos causar medo. Por quê? Porque a oposição também será grande. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E quando olhamos para a história de José, nós observamos isso de maneira muito clara, que a oposição era muito grande. E tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que nós vamos ver as pessoas unindo forças para tentar nos destruir. As pessoas unindo forças para tentar roubar os projetos de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida, para tentar anular o propósito de Deus na nossa história. Mas Deus está dizendo: quem caminha contigo é mais poderoso. Quem havia entregue sonhos para José era muito mais poderoso do que os irmãos dele. Quem está conspirando contra você não é nada. Eu vou repetir para você entender. Assim te diz o Senhor: quem está conspirando contra você não é nada, pois maior é quem está contigo. Declare comigo: maior é quem está comigo, o meu Deus é maior. Maior é quem está comigo, o meu Deus é maior. Deus é maior. E hoje ele diz para você: não adianta pessoas conspirarem. Não adianta pessoas querer ver o mal, querer destruir, querer parar, porque o projeto é meu. E quando o projeto é meu, ninguém paralisa. Até aquilo que tentam atrapalhar, eu transformo em bênção. José foi levado para o Egito, achando os irmãos dele, irmãos, que ali acabou para ele, que ele seria um escravo até o fim da vida dele. Mas Deus já havia determinado um governo para a história dele. Deus está dizendo: alguém está tentando prejudicar. Alguém está tentando destruir. Alguém está tentando paralisar o projeto de Deus na sua vida, mas não vai conseguir. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que a trama dos adversários contra você. Declare comigo: que o meu Deus tem comigo é muito maior. E a trama dos adversários não prevalecerá. O que Deus tem comigo é muito maior. E a trama dos adversários não prevalecerá. Podem pelejar, podem se levantar contra, podem tentar, mas o Senhor está dizendo: maior é quem caminha contigo, maior é quem está ao teu lado. Eu te protejo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te guardo. E eu sou na tua vida, diz o Senhor, e mostrarei que sou contigo. Irmãos, José se tornou governador. Esse menino tão perseguido, talvez você é tão perseguido e não entende. Talvez você é tão perseguido e não entende, dizendo: Deus, eu não consigo entender, eu até tento ser legal. Deus, eu não quero ver o mal de ninguém, Senhor. E Deus está dizendo: tudo isso, meu filho, tudo isso, minha filha, é porque você carrega um grande propósito. Irmãos, quando carregamos grandes propósitos, nós vamos muitas vezes, irmãos, ser incompreendidos, perseguidos, caluniados. Muita gente não vai gostar da gente de graça. Muitas vezes, irmãos, pessoas vão olhar pra gente, só de olhar vão dizer: eu não suporto ela, eu não suporto ele. E isso muitas vezes entristece quem não entende que carrega um grande propósito. Mas a partir do momento que você passa a entender que você carrega um grande propósito, você entende: é por isso que não gostam de mim. Por quê? Porque o meu Deus me chamou para destaque. O meu Deus me chamou para honra. Quando você olha para a história de José, ele foi chamado para destaque. Deus chama homens e mulheres para destaque. Nós não podemos pregar, irmãos, fora do contexto da palavra. Nós não podemos pregar contra aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que pregar a favor. Então está escrito aqui que Deus escolheu o filho de Jacó para destaque. José foi destaque. Porque Deus tinha um propósito grande através da vida dele. E Deus disse para você hoje: eu tenho um grande propósito através da sua vida. E é claro, minha filha, é claro, meu filho, que haverá oposição, que pessoas não vão gostar, mas saiba de uma coisa: maior é quem está contigo. E ninguém anulará o plano de Deus na sua vida.
Tinha até um apelido para José aqui, irmão. Você vai observar que os irmãos dele chamavam ele de sonhador, de tal sonhador. E isso, irmãos, com certeza doía em José, porque ele não sonhou porque quis. Você não sonhou, não projetou porque você quis. Deus quis fazer na sua vida. E hoje Deus diz para você: eu quero fazer na sua vida. Ah, Deus, mas há muita oposição. Ah, Deus, mas há muito levante contra mim. Deus está dizendo: não importa. Podem se levantar, podem se opor. Eu sou maior. Eu estou contigo. Declare comigo: o meu Deus está comigo. Ele é maior. O meu Deus está comigo. Ele é maior. Se Deus lhe escolheu, não importa quem está se opondo. Se Deus lhe escolheu, saiba que você e Deus é maioria. Todo mundo pode ser oposição. Todo mundo pode se levantar contra você, mas se Deus está contigo, irmãos, ninguém prevalece contra você. Se Deus está contigo, você e Deus é maioria. Então Deus estava com José. E através dessa palavra eu quero lhe dizer: Deus está com você. Pode vir perseguição, calúnia, adversidade, problema, inveja, contenda, confusão, discórdia. Pode acontecer o que for. Deus está ao seu lado. Você e Deus sempre é maioria. Declare comigo: eu e Deus somos sempre maioria. Eu e Deus somos sempre maioria. Não é de vez em quando, é sempre. Você e Deus sempre serão maioria, independente de quem esteja se levantando contra você. Hoje Deus diz para você: não deixe de viver os meus projetos, não deixe de viver os meus sonhos, porque eu, o Senhor, conto contigo. E cada sonho, cada projeto, cada palavra que eu determinei para sua vida, eu, o Senhor, farei acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que a tua vontade, ela prevalece, pois ela é boa, perfeita e agradável. É o Senhor, Pai. É o Senhor quem designa os sonhos e os projetos para os teus filhos, e ninguém pode frustrar. Da mesma forma que ninguém conseguiu frustrar os teus sonhos na história de José, eu creio, Pai, que ninguém frustrará os teus planos, os teus projetos na vida dos teus filhos, pois o Senhor os escolheu para coisas grandes, Senhor, como o Senhor escolheu José para governo. Eu creio, Pai, que o Senhor escolheu homens e mulheres aqui para ver o extraordinário dos céus, e ninguém vai anular aquilo que o Senhor já determinou para o teu filho e para a tua filha. Deus, eu creio que o teu nome será glorificado de maneira extraordinária, como foi na história de José. Eu creio que haverá milagres, eu creio que haverá resposta, haverá livramento, Pai. Eu creio que haverá vitórias, porque o Senhor está com os teus filhos, Senhor, e o teu nome será glorificado, como foi na história de José. Cada sonho, cada projeto que o Senhor colocou no coração dele aconteceu, e assim acontecerá na vida dos teus filhos. Nenhuma oposição, nenhuma inveja, nenhuma obra contrária vai conseguir anular, vai conseguir parar o que o Senhor designou para os teus filhos. Como José foi vitorioso, eu profetizo, Pai, que os teus filhos serão vitoriosos e o teu nome será glorificado na história deles, como o Senhor ordenou. Nenhuma inveja, nenhuma obra contrária, nenhum pensamento maligno vai parar os teus planos, Pai, aquilo que o Senhor designou para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome,
nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus disse para você que ninguém frustrará os planos dele na sua vida. Podem até tentar, mas não prevalecerão. Da mesma forma que Deus, ele esteve com José, ele está com você. Irmãos, não existe nada melhor do que termos essa certeza que Deus, ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos de José até tramaram, arquitetaram e planejaram. Mas você observa aqui que eles não tiveram êxito em matar a José. Deus disse para você, ninguém vai conseguir matar os sonhos, os projetos, aquilo que eu designei para sua história, pois eu, o Senhor, vou glorificar o meu nome na sua vida de maneira especial, como eu glorifiquei, diz o Senhor dos Exércitos, na história de José. José foi chamado para governo, e eu estou conversando com pessoas que Deus te escolheu para coisas grandes, e ele cumprirá cada propósito que ele designou para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.